Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para o nosso mini curso da Lei Complementar 04 e nesta aula nós vamos trabalhar especificamente o Instituto da Readaptação. Professor, readaptação, eu lembro, claro que você lembra, né? Você lembra lá que nós tivemos o seguinte, né? Lá na aula de provimento, que nós temos o quê? 7 formas de provimento, né? Nós temos 4R mais ANP. Esse aqui nós temos, ó, readaptação, reversão, recondução e reintegração, né? A, nós temos o quê? A, aproveitamento, N, nomeação e P, promoção. Nós vamos estudar nessa aula o primeiro R, que é a readaptação, né? A readaptação. Professor, você explicou lá da readaptação. Sim, eu expliquei. O que vem a ser a readaptação, sem ler os artiguinhos, né? A readaptação nada mais é do que o seguinte: o servidor público, no seu efetivo exercício da sua atividade, por exemplo, professor, acontece muito isso com o professor. O professor adquiriu uma alergia muito grande pó de giz. Então ele não pode mais ter contato com o giz. E o giz é um instrumento importante, necessário para o desempenho de suas funções. Estou colocando um exemplo, né? Um exemplo entre milhares que nós temos aí. O que acontece? Ele não pode mais exercer o cargo de professor. Ele foi aprovado para o cargo de professor. Mas e aí, professor? Cara, eu não vou aposentar esse cara só por causa do giz. Ele está apto para trabalhar em outras atividades. Ele pode trabalhar na coordenação pedagógica, na assessoria pedagógica, na direção da escola. Ele pode trabalhar na biblioteca e assim por diante. Tá certo? Aulas de reforços, aulas específicas. Então, ele vai passar para o Instituto da Readaptação. Tá? Então, o conceito da readaptação está aqui no artigo 30, a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, né? Então está aqui para vocês a questão da readaptação, né? Existe na educação ainda uma tal de síndrome de Bornau, né? Bornau, alguma coisa assim, Bornau, né? É uma síndrome aí que existe, ela é mais mental, né? Ela compromete as atividades do professor, então ela passa por processo de readaptação. É importante, readaptação, ele vai ser readaptado a uma nova função, por quê? Dada a sua limitação, que pode ser física ou mental. Detalhe, cai em prova. Verificada a inspeção médica oficial do Estado, no caso, a nossa perícia médica do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, readaptação é a investidura, é uma forma de investidura, de provimento, ok? Vem comigo aqui. Parágrafo 1º. Ser julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado nos termos da lei vigente. Ou seja, o que acontece? A limitação física dele é muito grande, na qual não se enquadra para o exercício do trabalho, do exercício da sua atividade. Neste caso, ele vai ser o quê? Readaptado, será aposentado no termos da lei vigente, né? Ah, professor, a aposentadoria é uma benção. Cara, nem assim, pensa assim não, porque o que acontece? O cara está na metade da sua vida laboral, no Estado, e tem até a tabela, o cara entra no A1, ele quer no D10, ele quer lá no fundo, lá no último, nível e classe. Ele está no meião. Quer dizer, ele pode ganhar mais, né? Então, ele sendo aposentado, ele para ali. Ele não caminha mais. Agora, tem muitos casos que aí depende das pessoas, né? Então, normalmente, eu estou dizendo isso de experiência na prática de quem já foi aí muito tempo superintendente de gestão de pessoas em diversas secretarias do Estado de Mato Grosso. Bacana? E, ó, se a incapacidade for maior, ele será aposentado. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, né? A habilitação exigida principalmente da escolaridade. O cara tem nível médio, cargo de nível médio. Ele não pode ser reabilitado por um assessor jurídico que é nível superior. Então tem que ter, é claro, né, um bom senso aí. Tem que ser tem que ter essa adaptação será efetivada com a habilitação exigida, afins, respeitada a habilitação exigida. Então, não pode ser em qualquer cargo, tem que ser aqueles lá que está afim
atividades e fins do seu cargo, né? Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de remuneração do servidor, né? Primeiro, redução é fácil, porque a Constituição Federal de 88 trouxe o princípio da irredutibilidade do salário, dos subsídios, né? Tanto no artigo 7º quanto nos artigos aí 37 até o 41, lá atrás, que não pode reduzir. Então, ele não pode ter penalizado, claro, e nem beneficiado com essa sua limitação física ou mental. Então, esse é o Instituto da Reabilitação, né? Normalmente, o Instituto da Reabilitação, ok, normalmente o Instituto da Reabilitação é cobrado em prova, não só a reabilitação, porque a reabilitação são somente esses dispositivos, mas ele compara com outros institutos. Então, o professor usou a seguinte estratégia. Eu vou passar para vocês aí quatro aí institutos, e na outra aula, né, eu vou pegar aí uma aula com mais exercícios para a gente fixar esses institutos da reabilitação. Bacana? Mais uma aula curta para a galera. Vamos lá, né? Quero fazer um encerramento aqui e falar de frases, né? Aquilo que você fala, né? Tá? Vou ler e vou fazer um comentário. Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas, né? Profundo, né? Gente, o mundo dá voltas. E nesse mundo que dá voltas, na minha época, falava o seguinte: o mundo dá volta e as pedras se encontram, tá? Hoje você precisa da pessoa, hoje você não precisa, mas amanhã você pode precisar, ou vice-versa, pode acontecer muitas coisas no mundo. Mídia social, tá? Falar é fácil, não paga nada, sai pela boca, né? Então você lança palavras, cuidado, o mundo dá voltas, porque amanhã você pode ter o efeito delas, né? Se forem palavras positivas e boas, com certeza você só vai colher coisas boas e positivas agora. Se forem palavras negativas, cara, aí sim. E uma dica de concurseiro: se você for passar no concurso bem competitivo, concurso que tem investigação social, os caras vão pegar seu Facebook desde o dia que você publicou tudo, vai olhar tudo, cara, seus comentários, tudo, né? Eles fazem isso. Isso pode te inabilitar em um concurso público. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.